Vamos falar também sobre tá Memphis Depay, que é também outro personagem importante que também está sendo pressionado, questionado aí nesse momento. O Memphis, que foi convocado para a seleção da Holanda hoje para disputar as quartas de final da Liga das Nações contra a Espanha, são 2 jogos nessa data FIFA. Mas esses jogos que são lá na Europa são antes, eles acontecem em datas diferentes das que a gente tem aqui na América do Sul, então por isso ele pode voltar com um pouco mais de tranquilidade para o segundo jogo da final. Vamos dar uma olhada nos números do Memphis aí? Em 2014, 14 jogos, 11 como titular, 7 gols e 4 assistências. 990 minutos em campo totalizando. E neste ano já são 14 jogos, 10 como titular, mas 2 gols e 6 assistências, 981 minutos em campo. Ô, Samir, qual tem sido a análise sobre o desempenho do Memphis nesse ano? A gente já vem debatendo aqui ao longo da semana no de primeira que ele teve uma queda. O Hernan, inclusive, ontem falou do quanto ele é um cara que treina muito, que ele é elogiado pelo esforço que ele faz em campo, mas acaba entrando na avaliação também todas as questões extracampo, né? A festa que ele fez, a música que lança e vai num programa de TV, teve o problema com a camisa 10 que ele quis para ele, tiraram a camisa 10 do Garro, que era um jogador importante ali. O quanto isso tudo tem pesado na análise e qual é a visão de bastidor ali dentro sobre o Memphis hoje no Corinthians? A visão é indecifrável, Luiz. Eu conversei com algumas pessoas dentro do Corinthians, elas estão tentando entender o que está acontecendo com o Memphis, porque não é nada físico, tá? O Memphis fisicamente está muito bem, não tem nenhum problema clínico também, né? Os departamentos se uniram lá, eles estão tentando entender. Claro que isso não chega nem para o Memphis, não houve. Né? Acho que foi o Hernan que falou isso ontem, se eu não me engano. Ninguém chega lá no Memphis lá para cobrar, dá uma segurada aqui. Não houve essas conversas com o Memphis. Isso é fato. Mas eles se reúnem para tentar entender o que está acontecendo. Há um questionamento hoje dentro do Corinthians que é o seguinte: por que o Memphis está sem explosão? Porque o Memphis nunca foi aquele jogador veloz, ele não foi o Wesley da vida, pega a bola e sai correndo. Ele nunca teve essa característica. Mas até no Corinthians, em 2024, aquela explosão no curto espaço. Ele dá a explosão e consegue o drible, enfim, a finalização. E estão considerando lá dentro que isso não está acontecendo em 2025, estão tentando entender. Tem problema clínico? Não tem. Problema físico? Não tem. O próprio Memphis postou os treinos dele, parecia um Marvel, o Luísa, treinando, um homem forte demais. Né? Pegava uma bola de borracha, jogava para cá. Ele não está gordo. Quem fala assim, o Memphis tem que emagrecer, ele não está gordo. Então, assim, hoje, né, é indecifrável. O Corinthians está tentando entender ainda o que está acontecendo com o Memphis. É falta de foco? Eu acho que depois dos 3-0 lá em Guayaquil, o pessoal começou a entrar um pouco na linha nesse sentido do foco. Mas é uma questão que está sendo apurada dentro do Corinthians para eles entenderem o que está acontecendo com o Memphis e já sabem que não é problema clínico nem físico o do camisa 10 do Corinthians hoje. Dá para entender, PVC? Se você for buscar o que ele fez no Manchester United, por exemplo, no Lyon nem tanto, mas começar muito bem e depois cair de produção, dá para entender em outras experiências dele. Agora, ele tem uma motivação extra. O Ronald Koeman veio para cá, foi em Itaquera, conversou com ele, foi no treinamento, foi no CT, conversou com ele, convocou. Saiu a lista hoje, final. Sim. São a dois gente tem a arte aí da lista da convocação do Memphis? É a primeira vez. Eu vou falar uma coisa que alguém, se tiver uma informação diferente, me corrige, tá? Mas é verdade. É a primeira vez que a seleção brasileira, que o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro cede um jogador para uma seleção europeia de ponta. De ponta. Porque teve Jamal Lewis. Não esqueça de Jamal Lewis. É verdade, teve Jamal Lewis. Mas o Memphis Depay teve na seleção que está brigando por Liga Europa, por Liga das Nações. É Holanda e Espanha, são 2 jogos Holanda e Espanha. Jamal Lewis é uma boa lembrança essa. Sim, é verdade. Mas a Irlanda do Norte hoje não é uma seleção de ponta, mas assim, de Inglaterra, Holanda, Itália, Espanha, a gente está acostumado a ter jogadores convocados de lá para cá, mas não daqui para lá. E o Memphis vai para a seleção da Holanda. Então é uma motivação muito grande. O Manchester United, por exemplo, ele começou muito bem e depois veio descendo. Mesmo no Lyon, onde ele foi semifinalista da Champions League, ele começa muito bem e depois ele desce um pouco. Então pode acontecer isso. Você não ter regularidade. O PVC.
Diga, Samir. Outra motivação também, né? Você citou essa motivação extra aí do Memphis, é 5 na conta, né? Porque se o Corinthians conquistar o título paulista, no contrato dele, 5 milhões. Eu tô de acordo, mas assim, essa é uma conta que a gente faz sempre, Samir. O Samir ficou baixo pra gente, depois a gente conseguiu aumentar, mas assim, foi uma conta que a gente faz que faz sentido, ok, do tipo... O Corinthians tem uma folha de pagamento de 21 milhões de reais e o Barcelona de Guayaquil 7 milhões e meio. Então é para o Corinthians atropelar o Barcelona. Mas o Barcelona foi semifinalista da Libertadores 2 vezes nos últimos 8 anos e o Corinthians não foi nenhuma. Então não é, o dinheiro não faz gol. Você não vai pegar o cartão de banco. Não, mas e outra coisa, né, PVC? Se eu sou o Augusto Melo ou Fabinho, beleza, o cara vai ganhar 5 milhões e tá motivado, ganhando um título paulista, como faz o PVC, parabéns. Claro. Dá o troféu para ele, levanta, porque eu também sou campeão. Lógico, porque assim, claro, porque assim, o Memphis, se você pagou 4 milhões ou 5 milhões de reais por mês para ele, e se essa minha avaliação tá certa, por exemplo, do Manchester United tá, o do Lyon eu tô sendo um pouco cruel. Ele vai dizer, ele começou muito bem no Manchester United e depois desceu a escada. Então por que eu vou pagar para ele 4 milhões por mês? Quem está errado não é o Memphis, é quem contratou. Claro. Mas está errado pagar isso para ele? Já dá para fazer essa avaliação de que é um... Oi, Samir. Não, só para deixar claro que eu não estou falando do salário. Sim. Eu estou falando do gatilho que da ele contrata. do gatilho. Não, da motivação. Da premiação. Porque assim, é que confunde os números, né? Porque ele também ganha 5 milhões por mês, mais ou menos, né? Entre 4 e 5. E se for campeão agora, ganhando um título, é mais 5, né? E tem que ser pago aí em 20 dias. Não, mas assim, eu concordo com tudo isso. Eu só acho que o futebol tem variáveis que não são só financeiras. Sem dúvida. É como você dizer assim, pô, eu ganho 5 mil reais por mês, que é a realidade de parte da população brasileira. Boa parte. Aí você vira e fala assim, se você ganhar o título, você vai passar a ganhar 10 mil reais por mês. Sensacional, cara, mudou minha vida de pardão. Agora, você ganha 4 milhões de reais por mês. E se você for campeão, você vai ganhar mais 5 milhões de reais. Beleza. É mais um dinheirinho na conta, só mais um Pix. É mais um Pix. Ô, Samir, já que a gente está falando aí desse setor ofensivo do Corinthians, Rodrigo Garro. Rodrigo Garro está com problema crônico no joelho, já jogou no sacrifício contra o Barcelona, mas se esforçou bastante para atuar por toda a partida. Ele está fazendo tratamento especial, ele joga esse primeiro jogo e mais do que isso, ele está feliz no Corinthians? Ele disse, né, depois de todo aquele entrevero lá com a questão da camisa 10, ficou tudo bem, águas passadas. Mas ele está tranquilo, está satisfeito hoje no Corinthians? Olha, Luiz, é interessante você perguntar isso. Eu recebi uma ligação de uma pessoa no Corinthians que... Ela disse o seguinte, eu estava vendo você falar tal, sobre o Garro, né, que ele está indo para o sacrifício, tudo. E ela disse assim para mim, no ano passado ele também jogou muitas vezes assim. E a pessoa me disse, você pode reparar que ele jogou os 97 minutos da partida contra o Barcelona, mesmo no sacrifício, né? E jogou também grande parte do jogo contra o Santos. Aonde que eu quero chegar, Luiz? Aí ela completou assim, a pessoa. Quando você for avaliar essa questão do sacrifício do Garro, acrescenta a questão emocional dele. E citou o que aconteceu, né? Lembrou o que aconteceu nas férias, que o Garro ainda sente bastante aquela questão, tá? Tem, claro, tratado isso. Então, assim, o que eu quero acrescentar aqui foi o que essa pessoa que, né, é bem influente no Corinthians pediu e muito bem. O problema do Garro não é só a questão, né, de jogar no sacrifício ou não, porque o Garro tem uma lesão crônica. Ele sempre vai ter um período do ano, vai doer um pouquinho mais, vai doer um pouquinho menos, mas ele sempre esteve em campo em 2024, enfim, em 2025 também, né? No início do ano teve o tratamento, mas depois ele passou a jogar. A questão também que envolve o Garro é isso que você falou, Luísa. Teve o problema da camisa 10, que ele deixou claro, né? A gente que enfrenta os nossos haters da vida, quando a gente traz a informação, se o Garro não fosse honesto, ia sobrar pra gente essa. Mas ele foi honesto na zona mista e disse, não vou mentir, fiquei chateado. Então tem essa questão, o Garro não está vivendo um ano muito legal emocionalmente também, por tudo isso, né, que eu citei agora. Então não é só a questão do sacrifício, ele está tratando,
vai para o jogo, mesmo com dor ou não, um pouquinho, mais ou menos, ele vai jogar, deve jogar a partida toda, mas existe essa questão emocional também que eu queria trazer aí, até como novidade aí, porque tem do Corinthians isso, né? Posso ter perdido um pedaço, assim, mas assim, não é só a questão da camisa, né? Ele se envolveu num acidente e uma pessoa morreu. Né? Então, cara, foi isso que eu falei. Não, quando eu pergunto se ele está feliz, é no clube, não em relação a esse caso que foi gravíssimo, é claro, e ele já falou o quanto ele ficou abalado com essa situação que infelizmente aconteceu em janeiro. Eu estava falando dele no clube, mas uma questão mais esportiva. E assim, ele está jogando bem, o Garro está jogando bem, o Garro está jogando melhor que o Memphis. O Garro contra o Santos foi o jogador mais decisivo. Você vai dizer, o Angileri pode ter sido o melhor jogador em campo. O Angileri jogou muito bem contra o Santos. Que, aliás, é um... Diga. Não, só para pontuar essa questão que a Lu está perguntando, uma vez eu estava falando, bate-papo assim, informal, com uma pessoa do Corinthians, que na época da troca da camisa, né? Da camisa, quando o Garro pegou a 8. E aí depois veio a proposta do Zenit para o Garro. Essa fonte do Corinthians me falou o seguinte: se o Garro não tivesse bravo com o Corinthians, tivesse puto da vida com o Corinthians e quisesse ir embora, a proposta do Zenit era tão boa que ele ia embora. E aí ele pegava essa grana toda, enfiava no bolso, ia lá para a Rússia. Eu também parei um pouquinho a respiração aqui. Ia para a Rússia, ficava lá, tranquilinho. Ficaram com medo? Não, você falou que o cara tá não sei o quê, aí você foi falar e... Ficava no bolso, ia pra Rússia, ficava tranquilinho, esquecia os problemas. As coisas viraram gíria agora, cara, muito louco. Se escondia lá na Rússia, entre aspas, né? Se escondia lá na Rússia, tinha acontecido o acidente, ia sair do foco e tal. Mas não, continuou no Corinthians, gosta do Corinthians, gosta de São Paulo. A torcida do Corinthians encanta o filhinho dele, que é bebezinho, tá sempre com a camisa do Corinthians, posta foto, a esposa dele posta foto. Então, assim, triste, querendo ir embora do Corinthians, não tá, muito pelo contrário. Acho que é importante esclarecer isso. Ele jogou bem, cara. Ele jogou muito bem contra o Santos. Ele foi o jogador mais decisivo contra o Santos. Eu voto o Garro o melhor jogador em campo contra o Santos. Não porque ele tenha sido regular do início ao fim, não foi. Mas porque ele foi decisivo. E mesmo contra o Barcelona, ele dá praticamente 2 assistências. Uma assistência de fato no escanteio, e outra ele começa a jogada... Foi escanteio? Foi, mas a bola parada vale também, né? Então, o Garro tá na minha seleção do campeonato. Tá certo. Bom, a mesma coisa do Memphis, né, ô Luiz? Às vezes não quer criticar o Memphis também. Ele foi também muito decisivo contra o Santos. Ele dá a assistência para o gol do Yuri e depois ele inicia a jogada, né? O zagueiro dá uma trombada nele, cai. Ele sofre a falta do Gil, na falta o Garro bate, na sequência sai o gol também. Mas só para completar essa questão do Garro, acho que deve ter cortado o meu áudio. O PVC acho que não ouviu. Não, eu que não ouvi por distração. Vacilo meu. A questão que essa fonte me falou é que o problema do Garro é a questão das férias, do que aconteceu, que tem que ser acrescentado sempre nas análises do momento dele, porque as dores, uma injeçãozinha aqui, outra lá, vai doer menos mais, um pouco menos, um pouco mais, mas a questão do que aconteceu nas férias ainda pesa muito no Garro, até porque tem audiência, ele está preocupado com a família dele lá. Enfim, isso tem mexido com ele, ele não vive um ano muito bom emocionalmente, tá? Posso contar a história da arbitragem? Rapidinho, enquanto ele está aqui também, o Samir? Só explicar o seguinte, a gente estava falando que o Rafael Claus provavelmente apitaria a última final, mas que só seria definido depois da primeira final. Não. A Federação Paulista divulgou já a arbitragem dos 2 jogos e, surpreendentemente, o Claus vai para o primeiro jogo e o Matheus Delgado Candançan, que não teve uma boa avaliação no jogo Corinthians e Santos, porque ele não deu o cartão vermelho sem o auxílio do VAR, ele vai para a decisão. Para a decisão de Itaquera dia 27. Tem 3 pontos importantes aqui. Primeiro, por que o Claus vai para o primeiro jogo? Porque o Claus foi o árbitro das 3 finais que o Palmeiras ganhou do Paulista. Né? Contra o São Paulo em 2022, contra o Água Santa em 23 e contra o Santos em 24. Então o Patrício Loston entendeu que não era correto colocar o Claus mais uma vez, pela 4ª vez consecutiva, na última partida de um campeonato que o Palmeiras pode ganhar de novo. Segundo, o Matheus Candançan, embora tenha tido uma avaliação ruim no jogo contra o Santos, ele tem uma avaliação muito boa da FIFA, da Conmebol, da CBF e também da Federação Paulista,
que não ficou feliz por ele não ter apitado sozinho a expulsão do Zé Ivaldo, mas ele é muito bem avaliado como árbitro de 28 anos que já é FIFA. Então, esse ponto pesou a favor dele. Pesou tanto que o Patrício Lostot, sabendo que o Matheus Delgado Candansan está escalado para o Sul-Americano Sub-17, que começa na semana em que se inicia, em que vai acontecer a final, ou seja, dia 27, ele tinha que estar no Sul-Americano Sub-20, Sub-17, o Patrício Lostot ligou para o Ramírez, que é o diretor de árbitros da Conmebol, e falou, cara, eu sei que você já escalou o Candansan, mas eu vou precisar dele aqui em São Paulo. E ia ter uma semana de treinamento, justamente a semana do dia 27. Uma semana de treinamento para os árbitros que vão para o Sul-Americano Sub-17. O Ramírez, que é o presidente, o paraguaio, o presidente da Comissão de Arbitragem da Conmebol, disse para o Patrício Lostot, Candansan não precisa de treino. Fica com ele aqui, aí, e ele vem para cá depois para participar das finais. Ótimo, muito esclarecido. Fala, Samir. Resumindo, o Patrício gostou. O Patrício gostou do Lostot. O Patrício Lostot gostou do Candansan. Tá, é a arbitragem que gerou tanta polêmica. Agora temos aí os bastidores dessa definição dos árbitros para essa grande final, pensando já nesse primeiro jogo. Vou me despedir do Samir na TV, mas ele fica com a gente aqui no break do YouTube, que eu tenho pergunta para ele. E já a gente volta com a coletiva lá na Federação Paulista de Futebol, porque os técnicos estão falando, Abel Ferreira, Ramon Dias e também Romero e o Everton estão falando lá na Federação Paulista. A gente já volta com o sinal plugado de lá. Já voltamos rapidinho. Vamos para o break.